E como você falou de cáries, né? Como que a gente pode prevenir cáries? Teve um dentista que falou pra mim que às vezes as pessoas escovam bem os dentes, mas o fio dental deixa a desejar. E aí acaba tendo uma cárie no meio dos dentes. É verdade isso também, né? Mas Exatamente. como prevenir a cárie, além da escovação? A gente sabe disso. Então, a cárie, ela é uma doença que a gente fala que é multifatorial, então ela depende de múltiplos fatores para aparecer. Então, o fato da má higienização é um deles, a dieta é muito importante também para a presença, né, para o desenvolvimento da doença a cárie, o tempo também, então por isso entra a higienização, porque quando você fica muito tempo sem higienizar um determinado local, que é o que acontece em relação à ausência do fio dental, né, faz com que aquela placa de bactérias fique lá por mais tempo e isso faz com que desenvolva as cavidades, né, as lesões de cárie mesmo, e também o que a gente chama de susceptibilidade da pessoa. Então, assim, às vezes o formato do dente da pessoa não ajuda muito, às vezes a abertura de boca dela também para higienizar os últimos dentes lá do fundo também não facilitam muito a higienização. Então são, e claro, a presença de bactérias, né, que também precisa da bactéria lá para desenvolver a doença. Mas a bactéria são bactérias que todo mundo naturalmente tem na boca, né? Que são bactérias que fazem parte da nossa flora, né? Que antigamente chamavam de flora, hoje em dia é microbiota, né? Que chamam, mas são as bactérias presentes mesmo no nosso corpo, no nosso organismo. Então, a bactéria é um fator determinante, mas tem todos esses outros que tem que estar lá em ação para a doença cárie se desenvolver. Então, quando a gente fala de prevenção, né, como prevenir, como evitar com que a cárie apareça, a higienização é fundamental e, que nem você falou mesmo, não somente com a escova, né, o fio é imprescindível. A gente sabe que tem pessoas que às vezes nem tem em casa, nem compra fio, porque não tem o hábito mesmo, né? Porque não desenvolveu esse hábito, às vezes, na infância, e isso foi levado aí até a vida adulta. Mas essas cáries que esse dentista comentou com você, né? Que são as cáries entre um dente e outro, né? Que é o que a gente higieniza com o fio, são extremamente recorrentes. Então, a higienização com o fio é fundamental. E E, quanto em claro, quanto manter uma tempo? dieta equilibrado. Ó, o fio tem que ser pelo menos uma vez ao dia, de Uma vez ao preferência dia. à noite. Por quê? Que até o pessoal fala assim, né? Ah, eu escovo o dente só de manhã, geralmente. Eu acordo, escovo o dente, aí no resto do dia eu acabo não tendo o hábito de escovar, às vezes acabo até na correria dormindo sem, mas pelo menos uma vez ao dia eu escovo. Se for para ser uma vez ao dia, o que tá errado, né? Não recomendo só uma vez ao dia, mas se for para você caprichar na higienização uma vez ao dia, que seja de noite, porque durante a noite o nosso fluxo de saliva diminui. E a saliva, ela é uma forma de prevenir, de manter lá os ácidos, né, o pH da nossa boca, para evitar também lesões de cárie. Então, à noite tem que ser a escovação mais caprichada que você faz. Então, se for usar o fio, a gente sempre fala de preferência à noite. Se for para escovar o dente, Deus me livre uma vez ao dia, que seja à noite, né? Então tem que estar caprichado à noite. Vou fazer uma pergunta Mas aí estranha, mas tem acordar com aquele sentido. bafinho também É, de manhã e tá. passar o dia sem escovar é Aí Não não dá, dá, né, né? difícil gente? Tem que ser demais, 3 vezes, pelo menos. Só pegando o gancho, Thiago, rapidinho. Você disse que da escovação, né? Que a escovação à noite. Teve uma vez que eu conversei com uma dentista também, e ela falou, eu perguntei pra ela, foi uma pegadinha, tá? Não sei se essa vai ser uma pegadinha pra você. Se eu escover à noite, antes de dormir, por que quando eu acordo eu tenho que escovar de novo e não só fazer um bochecho, sendo que eu não comi nada e não tem sujeira? Justamente porque o fluxo salivar diminui. Então, o pH da boca ele muda durante a noite também. Como eu estava falando, a gente tem essas bactérias naturalmente na nossa boca, então a gente tem que manter lá esse pH equilibrado sempre. A placa bacteriana também, às vezes o movimento que você fez na escovação durante a noite é diferente do que você faz de manhã, então você consegue desorganizar essa placa bacteriana. Boa. Às vezes a pessoa tem também alguns tipos de refluxo, de algum problema gástrico, isso também pode alterar na acidez da boca, né? Na neutralização dos ácidos. Então, por isso que é importante, sim. Mas tem pessoas também que têm o hábito de acordar, primeiro tomar café da manhã, para depois escovar, o que também não tá errado. O que a gente só sempre orienta em relação a isso, tá?
Se for escovar depois do café da manhã, é sempre legal esperar pelo menos uma meia horinha, 40 minutos antes de escovar. O que, na verdade, na rotina da maioria dos brasileiros, agora com home office nem tanto, né? Mas o que o pessoal antes tinha que escovar o dente correndo assim que toma café para sair para o trabalho. Então, nem todo mundo tinha essa condição de esperar esses 40 minutos, né? Então, por isso que, nesse caso, é legal você escovar antes, e aí depois, no meio da tarde, depois do almoço, você escova novamente. Porque se você escova logo em seguida da alimentação, dependendo do que você ingeriu, que nem tem essa moda agora de tomar água com limão de manhã, né? Bastante gente tem feito isso. Limão é um alimento extremamente ácido. Se você escova o dente com essa acidez extrema na boca, acaba com que você, vamos dizer assim, desgasta o seu esmalte, né? É coisa mínima, mas esse mínimo todos os dias é prejudicial. Ou então você escovar o dente com o resto de comida na boca, também não é legal, você não vai conseguir higienizar completamente, né? Então, sempre que possível, espera aí uma meia hora depois de se alimentar, 40 minutinhos, para depois higienizar. Excelente. Vai lá, Tiagão. Muito bom. Tá vendo aí, galera? Aí, ó, já tem várias dicas para escovar bem os dentes e tomar cuidado aí para não dar problema. Você também citou, Marcela, sobre a questão de sangramento da gengiva. O que acontece? Por que a gengiva sangra? O que pode ser feito para evitar? Tá. Gente, problemas bucais, assim, 90% deles são evitados com prevenção e higienização. O sangramento na gengiva, o que eu escuto muitas vezes de paciente também. Mas eu não uso tanto fio dental porque o fio dental machuca a minha gengiva. Quando eu passo o fio dental, sangra. Mas, na verdade, a ordem dos fatores aí está alterada. A sua gengiva sangra porque você não está usando fio dental e não vice-versa, né? Então, esse sangramento na gengiva é uma inflamação. Geralmente, essa terminologia ZIT, né? Pulpite, artrite, sei lá, tudo que termina com it, isso, tudo que termina com it é referente a um processo de inflamação. Então, a gengivite é a inflamação da gengiva. E o que faz com que essa inflamação ocorra? Falta de higienização, né? Muitas vezes também pode estar associada com excesso de sobrecarga, né? De algum ajuste na sua mordida que pode estar errado. Também é legal averiguar, mas assim, na maioria dos casos é realmente falta de fio dental. Então, acumula essa placa bacteriana ali naquela junção, né, onde termina o dente e começa a gengiva. Só com a escova não é possível higienizar, ou também entre um dente e outro a gente não consegue higienizar somente com a escova, e aí a gengiva inflama. A gengiva, uma gengiva saudável, ela tem que ter uma coloração rosa pálida, e ela tem que ter um aspecto, tenta visualizar assim, uma casca de laranja, cheia de furinhos, cheia de poros, assim. Então, uma gengiva saudável, ela é assim. Quem tá ouvindo a gente aí, ó, vai lá no espelho, dá uma olhadinha na gengiva, ela tem que ser rosa clarinho e com esses pontinhos, tá? Se a sua gengiva tá muito vermelha, muito brilhante, até inchadinha, é um processo inflamatório de gengivite. Então, o fio, essa higienização, vai sangrar no começo? Vai sangrar, porque tá inflamado, né? Então, é normal que sangre nesse começo. Mas a frequência da higienização, até usar, às vezes, alguns tipos de bochechos que o dentista vai recomendar para cada caso, né? Para acelerar a cicatrização, é o que vão fazer aí sua gengiva voltar a ter esse aspecto saudável. Então, o fio é o melhor amigo aí também para evitar esses casos. Legal.